Chegou a Copa do Mundo. Como é que você, empresário, faz para adaptar o seu marketing à Copa do Mundo? O que eu devo fazer? Devo postar em jogo? Devo dar folga? Não devo? O que eu devo fazer? Como que adapta o seu marketing à Copa do Mundo? E antes de tudo, você tem que pensar se você tem ou não um marketing já estruturado. Essa é a primeira pergunta. Se você não tiver, talvez não vá afetar tanto você assim. E você tem que ter um plano, né? Qual foi o seu planejamento? Pô, Chico, não fiz planejamento nenhum. Ok. Chico, fiz o planejamento, beleza. Como é que a gente adapta esse planejamento dentro da sua empresa, independente do seu nicho? Primeiro você tem que saber se o seu nicho ele é afetado diretamente ou indiretamente pela Copa. Exemplo, se você tem um bar, por exemplo, se você tem um bar, você vai ser afetado diretamente pela Copa do Mundo. Se você tem um hospital, talvez você não seja tão afetado assim. Você vai ser afetado indiretamente, mas não tão diretamente na através da Copa do Mundo. Então assim, o seu negócio, é um negócio que é afetado diretamente pela Copa. Se o Brasil ganha, você é afetado diretamente. Se o Brasil perde, você é afetado diretamente. Se tem jogo, você é afetado diretamente ou não. A gente teve um cliente aqui de banca de jornal. Quando o Brasil voa, o Brasil é eliminado. Deus é mais, esse ano não vai acontecer isso, que esse é o ano do Hexa, se Deus quiser. Abrindo parênteses aqui para vocês que gostam de dados, assim como eu. 80% das vezes que o Brasil ganhou a Copa, ou seja, 4 das 5, foi tendo um ciclo igual ao que a gente tem hoje. Então, tá liberado acreditar. Copa do Mundo aí, Neymar vai trazer essa Copa pra gente. Mas voltando aqui, porque o assunto não é futebol, que eu passaria horas falando aqui, mas o assunto é marketing. Como ensinar vocês e adaptar vocês a adaptar o marketing à Copa, né? A Copa vem aí, são basicamente, se Deus quiser e tudo der certo, são 8 datas que a gente tem para que vai mudar o nosso calendário de junho e de julho, né? Esse ano já tem a questão que a Copa vai ser um pouquinho maior, que ela acabava ali no início de julho, agora tá acabando mais do meio pro final, ali dia 19, então quase no final, apesar de ser um domingo, mas enfim, acaba afetando, né? Que as pessoas ficam naquela agonia no dia seguinte também, principalmente se tudo der certo, mas se der errado, infelizmente, também é um dia que mexe muito. Eu tive um cliente aqui, como eu estava falando, de banca de jornal, onde eles trocavam figurinhas, então a Copa do Mundo afetava ele diretamente. Uma cliente de Mega Res afeta ela diretamente, porque agora as mulheres estão buscando tranças coloridas. Só que uma clínica de tricologia talvez não afete tanto. Uma clínica de ortopedia também talvez não afete tanto diretamente, mas indiretamente você sempre vai ser impactado pela Copa. Por quê? Porque o Brasil para, os jogos são à noite, mas o Brasil para, o dinheiro acaba circulando um pouquinho mais, principalmente quanto mais longe a gente vai, o dinheiro circula mais, então a gente tem que adaptar. Mas antes de tudo, para você adaptar o seu marketing, você precisa saber exatamente disso. O seu marketing ele é afetado diretamente ou indiretamente? Esse é o primeiro ponto. Poxa, se o seu marketing fosse afetado diretamente, você tem que pensar em ações para fazer o seu marketing. E aí vale ações como, pô, se o Brasil fizer um gol, tem X coisas. Se o Brasil for eliminado, tem X coisas. Se o Brasil passar, tem X coisas. Quem acertar o palpite, tem tal coisa. Participa de um sorteio Y. Então você tem que pensar em coisas nessa época para adaptar a sua marca. E se o seu negócio não é afetado diretamente, ele é um negócio afetado indiretamente, o que você precisa pensar? Eu tava dando uma olhada aqui porque eu perdi aqui no OBS o tempo, né? Mas agora eu já achei aqui. Mas se o seu negócio for afetado indiretamente, como exemplo, uma clínica de ortopedia, ela é afetada indiretamente? Sim, mas não diretamente. Como é que a clínica de ortopedia pode adaptar a seu marketing? Se você tem um supermercado é afetado diretamente. Mas se você tem uma agência de marketing, por exemplo, como é que você é afetado diretamente? Se você tem um sistema, como é que você é afetado diretamente? Como é que você muda isso? E vem uma palavra que eu sempre falo aqui no canal: conexão. Conexão é a palavra perfeita. Por quê? Porque independente do seu nicho, o seu cliente ou a grande maioria do seu cliente, ele é um ser humano brasileiro, se você está aqui, e ele vai assistir o jogo da Copa. Então eu arrisco dizer que 80% dos seus clientes vão assistir o jogo da Copa. Então você concorda que de estar com a camisa da seleção dentro de um vídeo, você tende a gerar mais conexões? Então vamos lá, vamos pegar o exemplo da ortopedia. A ortopedia ela gera um vídeo onde a pessoa está com a camisa da seleção
batendo uma bolinha e falando, poxa, você não foi convocado pela seleção, mas você gosta de jogar o seu futebol no final de semana. E muitas das vezes você não consegue o porque o seu joelho está doendo. E aí você faz um gancho nisso para chamar a pessoa para o seu consultório, para sua clínica, para o seu hospital. O que eu quero dizer com isso? Você está gerando conexão, você está gerando contexto. Então, como é que você adapta o seu marketing? Principalmente se você for indiretamente. Se você for diretamente, é simples. Coisas com Copa dão retorno. Ação, reação, ação, reação, ação, reação. Supermercado. Durante a Copa vai ter tal coisa. Todo gol da seleção tem uma rodada de chopp grátis. Você atrai 1 milhão de pessoas pelo preço daquele chopp ali, que obviamente vai compensar muito mais a pena, porque as pessoas vão beber mais e vão ficar mais e vão consumir mais. E por aí vai. Perfeito? Na compra de X reais a cada gol do Brasil você ganha tal coisa. Então, aí é o lado da gente investir também. Por quê? Porque você tem que pensar que o marketing ele é fazer o máximo possível com menos dinheiro. E você sempre está pagando por alguma coisa. Então, às vezes, o seu pagamento, ao invés de ser no tráfego pago, vai ser no Shopee. Então, pensa muito nisso também. Então, se você for diretamente, é muito mais simples você fazer o marketing. Agora, se você for indiretamente, a grande questão é você gerar conexão, você gerar contexto. Então, gera um contexto. Se você é um tricologista, por exemplo, tá indo com a área da beleza ali, seu cabelo tá caindo, mostra uma mulher se arrumando na frente do espelho com uma camisa da seleção, indo pro jogo e falando pro marido, poxa, eu não quero ir me reunir com os amigos porque eu tô me sentindo feia porque meu cabelo tá caindo. E aí a gente traz depois o nosso gancho falando o quê? Falando que a pessoa pode ir pro jogo tranquila porque vai começar o tratamento dela de tricologia e por aí vai. Então isso é gerar ganhos indiretos. É você gerar contexto e gerar conexão. Você está dentro de um carro que seu cliente é empresário, está falando, olha, Copa do Mundo está afetando o seu negócio, contrata o meu sistema X, X e X, e a partir disso você gera conexão, você gera contexto. Tem um botão aqui de seguir, de inscrever-se, na verdade, de compartilhar, de salvar. Salva se você gostou desse conteúdo, mas a grande adaptação que você vai fazer, em resumo, diretamente, gente, é muito simples. Você tem 1 milhão de ideias para fazer. Eu já passei algumas para você aqui hoje. Agora, indiretamente, é você gerar contexto. Você precisa gerar contexto para que seu cliente ele se enxergue no vídeo, se enxergue na foto. Você diminua o seu custo por clique, diminua o seu custo por aparição e, consequentemente, venda mais, gerando mais conexão. Então, novamente, vamos dar agora um outro exemplo. Se você tem uma loja de produtos naturais, você tem um ganho direto. Se você tem um ganho direto, é muito simples de fazer. Vai esse jogo da Copa do Mundo com os amigos, cuidado para não enfiar o pé na jaca. E aí, consuma produtos naturais, afins e afins. Se você tem uma provedora de internet, por exemplo, ou se você tem um infoproduto ensinando a pessoa alguma coisa, olha, período de Copa do Mundo. Tem muita gente fazendo X e X e X coisas, mas você pode vir por esse caminho aqui. Clica no botão abaixo e conheça a minha aula, assista uma aula grátis. Olha, para cada gol da seleção brasileira você tem cupom X, ou então durante o período da Copa do Mundo você tem o cupom Neymar 10, Vinícius Júnior 10 para comprar o meu curso, você que já está namorando o meu curso há muito tempo. Então você tem como gerar contexto e gerar conexão, e é assim que você adapta seu marketing à Copa do Mundo. Se Deus quiser, vamos ser hexa, pra cima, Brasil.